Lima, J. Lima, seja bem-vindo. Tá me vendo, cara? Tá me vendo e me ouvindo aí? Responde pra mim, por gentileza, aqui no chat. Você tá me vendo e me ouvindo bem aí? Pra eu ver se a minha conexão tá boa. Bota no chat aí pra mim, por favor, um legalzinho, alguma coisa. Boa noite, irmãozão. Tá tudo bem então? Você tá me vendo e me ouvindo bem? Isabel entrou também. Tá me vendo e me ouvindo bem? Confirma pra mim. Opa, confirmou, positivo, tudo no padrão, perfeito. Fernando entrou também, seja bem-vindo. Gente, tava conexão ruim aqui, agora eu acho que vocês estão conseguindo me ver bem. Vitor, sejam bem-vindos. Obrigado pela confirmação. Obrigado, J. Lima, pela confirmação. Obrigado, meu bem, pela confirmação. O Vitor tá aí também, sejam bem-vindos. Gente, bota no aviãozinho aí, compartilha essa live, por gentileza. Compartilha comigo aí com suas amigas, com seus amigos solteiros, por favor. Vai ser muito bom pra eles. Me ajuda compartilhando, bota nesse aviãozinho aí. Deixa eu mandar aqui pro pessoal. Vou começar agora a live, não vou perder tempo não. Era pra ter começado às 8, mas a conexão tava ruim. Vou começar agora. Tô só mandando aqui pro pessoal, pra gente tacar fogo e o pessoal vai entrando aí. Se vocês puderem me ajudar compartilhando, eu agradeço. A live muito boa, cara. Eu tô com muita expectativa nessa live, gente. Muita mesmo. Muita. Essa live tá boa. É live mapa. Você vai sair daqui sabendo o homem que você tem que ser, a mulher, o homem que você tem que ser, e a mulher sabendo o homem que você tem que buscar. Dá um ouro pra vocês aqui. Show de bola, obrigado. Obrigado, J. Lima. Cara, desculpa, eu não tô sabendo o seu nome, eu tô chamando de J. Lima mesmo. Natan, seja bem-vindo. Gente, vamos começar então, o pessoal vai entrando, tá? Quem puder, me ajuda compartilhando a live aqui, tá bom? Bota no aviãozinho, manda para as amigas, para os amigos de vocês. Mas vamos começar, deixa eu ajeitar aqui as minhas coisinhas, já que eu acertei essa questão da conexão. Deixa eu botar aqui, certo. Boa noite, irmãozão. Conduta masculina presente, é isso aí. Show de bola, galera. Uma das maiores dores emocionais de algumas mulheres hoje se dá pelo fato da solidão. E uma solidão que é produto, que é fruto de escolhas ruins que elas fazem. Ó, conduta masculina presente. Agora eu consegui acessar a live. Boa, Natan, tamo junto. J. Lima, show de bola. Show de bola, meu guerreirão. É isso aí, gente, vambora, vamos pra cima. Sofrimento, a maioria do sofrimento das mulheres vem porque elas escolhem errado. Aí vem a solidão, vem a carência. Talvez seja esse o maior motivo de sofrimento hoje. E algumas mulheres, elas são até boas. Não significa que elas são ruins ou fracas, ou que elas são menos, por assim dizer. Mas acontece porque elas não aprenderam a observar quais são as características, o conteúdo que um homem precisa ter para ele me fazer feliz. E por consequência, muitos homens também não aprenderam quais são essas características que atraem as mulheres. As boas mulheres, logicamente. Né? Porque aqui a gente está falando de boas mulheres. Essas loucuras que a gente vê na internet, isso aí é lixo. Eu nem converso sobre isso. Esse negócio de ficar rebolando a bunda, de fazer vídeo falando que homem não presta. Não. Tô falando das boas mulheres. Esses caras também não aprenderam como se tornar esse homem, né? E aí depois, gente, desse conteúdo que eu vou trazer, você, mulher, não vai mais se perguntar por que eu sempre escolho errado. Mas você vai saber exatamente para quem se abrir e principalmente de quem se proteger emocionalmente. Samira entrou, seja bem-vinda, Samira, uma boa noite. Fica comigo aqui. Compartilha a live se você puder com algumas amigas suas, amigos solteiros também, tá bom? Seja bem-vinda. Você vai sair daqui aprendendo para quem você deve se abrir e de quem você deve se proteger. Então não é uma live sobre idealizar homens, sobre falar do príncipe encantado, tampouco te colocar na posição da mulher boazinha que meio que se anula, o zero à esquerda, aquela mulher toda xoxinha, toda... Não. A ideia da live não é essa. Aqui é pra gente falar sobre segurança emocional,
caráter e principalmente autogoverno, governo do interior. De uma mulher que se governa e de um homem que se governa. Anderson Graciliano, seja bem-vindo, guerreiro. Fica comigo aqui também. Então vamos lá. Uma frase para a gente pensar. Casamento não precisa de intensidade apenas. Casamento precisa de direção. Pasmem, muitas pessoas não sabem o que é isso. Casamento precisa de direção. O que é direção? Eu sei para onde eu estou indo. Eu sei para onde eu quero ir. Se eu sei para onde eu estou indo, se eu sei para onde eu quero ir, eu sei o tipo de homem que eu tenho que escolher para estar comigo. Você, mulher. É assim que você tem que pensar. Eu, homem, se eu sei para onde eu estou indo, se eu sei para onde eu quero ir, eu sei exatamente o tipo de mulher que tem que estar na minha vida. Porque eu sei para onde eu estou indo. Vocês conseguem entender? Então não é só aquela coisa de Hollywood, intensidade, da paixão, direção. Se eu sei para onde eu estou indo, eu sei o tipo de mulher que vai entrar na minha vida. E você tem que saber o tipo de homem que vai entrar na sua vida. A grande pergunta, então, para a gente começar, você sabe para onde você quer ir? Pessoas bem resolvidas e maduras. Exatamente, Mike. O que está em falta hoje, hein? O que está em falta hoje. Eu estava assistindo até uma série hoje, em que era um pastor que ele estava falando sobre casamento. Ele falou assim, olha, na década de 50, as pessoas tinham direção. Eram pessoas talvez mais pobres do que a gente, tinham menos recursos tecnológicos. Talvez lá, né, o seu João e a dona Maria não saberiam os pontos cardeais, não saberiam a tabuada, sabe? Não saberiam muita coisa, por assim dizer. Mas eles tinham direção, eles sabiam para onde eles estavam indo, eles sabiam o papel do homem, da mulher, eles sabiam o que é um casamento, o peso que isso tem. E não à toa, os casamentos duravam muito mais naquela época do que hoje. Porque as pessoas naquela época tinham muito mais direção. Hoje em dia, o que eu mais vejo pessoas perdidas. Eu não sei nem para onde eu estou indo, eu não sei nem o que eu quero. Se você não sabe para onde você está indo, qualquer pessoa que aparecer... Concorda comigo? Então, direção. E a Bíblia fala muito mais sobre direção do que romance. Pasmem vocês. Eu me baseio muito no que se refere a formar família na palavra do Senhor. Não estou falando de religião aqui não, gente. Fica tranquilo. Mas eu, Michael Douglas, me baseio. E é interessante, ela fala muito mais sobre direção do que romance. Muito mais. Andressa, seja bem-vinda. A Isabelle também chegou aí. Fiquem aqui, tá? Fiquem aqui. Essa live vai mudar a vida de vocês. Verdade, MD, disse o Natan. Exatamente. E aqui o fundamento central. O que sustenta um casamento de verdade? A Bíblia nunca ensinou mulheres a escolherem homens pelo encanto. Qual que é o erro das mulheres hoje? A régua delas é altíssima. Mas você vai pedir para ela listar o que elas querem no homem? Ele tem que ser alto, ele tem que ser rico, ele tem que ser bombado, ele tem que ser de uma profissão mega considerável, ele tem que ser o mais, ele tem que ser famoso, ele tem que ser o melhor do que os namorados das amigas, ele tem que ser tudo de bom. É a régua da maioria das mulheres, infelizmente. Mas nunca houve, dentro do mundo real, um ensinamento de que para você formar uma família, para você achar um homem, você tem que avaliar pelo encantamento. Ou só pelo exterior. Ainda que essas coisas sejam importantes. E que não tem nada de errado você querer um homem alto, um homem que ganhe bem. Não tem nada de errado nisso. Não estou falando disso. Estou falando com mulheres adultas aqui, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Mas para muitas menininhas, adultas com cabeça de menininhas, o pensamento é esse. O que você quer num homem? Não, ele tem que ser alto, gostoso, ganhar 50 mil por mês e não sei o que, melhor do que os namorados das minhas amigas, ele tem que ser... Encantamento. Mulheres que vivem no mundo da Disney. Entende? Ela sempre ensinou a escolher pelo governo interior. Ou seja, você não olha um homem só pelas coisas externas, mas pela capacidade dele de se autogovernar. Cara, esse homem aqui, olha como ele governa a vida dele. Meu Deus.
Eu preciso desse homem na minha vida. Ele é diferente. É isso que a Bíblia sempre ensinou. A mulher, quando ela vai escolher um homem. E saiba, você é homem que está aqui. Mulheres boas escolhem a gente pela nossa capacidade de nos autogovernar. Tem homem que se preocupa só em adquirir. Não, eu tenho que ter muito dinheiro, eu tenho que estar com shape em dia, eu tenho não sei o que. É só máscara, só capa. Dentro dele tá todo podre. É um meninão, é infantil, é imaturo. Não tem a mínima capacidade de sustentar uma mulher ou uma família. Então você que é homem, escute. Autogoverno. E algumas histórias que eu separei aqui, eu queria começar primeiro contando a história de Isaac. Não sei se vocês conhecem a história de Isaac na Bíblia, filho de Abraão. Abraão chega para o servo dele, olha, meu filho Isaac já é moço, já é velho, Isaac tinha ali 40 anos. Ele precisa de uma esposa, a gente está numa terra estrangeira. Eu preciso que você vá lá na minha terra buscar uma esposa para ele. Aí o servo foi. Tem todo o desdobramento lá que ele fala com Deus para dar o direcionamento. Aí ele acha a mulher, o servo, ele ora ao Senhor, Senhor, me mostra quem é a mulher para o meu senhor Isaac. Chega lá na casa da família, Rebeca. Contou a história, olha, eu sou servo de Abraão, familiar de vocês, assim, assim, assim. Vim buscar uma esposa. Aí a pergunta que a família faz para Rebeca: você quer ir com esse homem? Agora entendam, o servo era um homem completamente desconhecido para a família e para Rebeca. Rebeca nunca tinha visto Isaac na vida, não sabia se ele era feio, se ele era alto, se ele... Só contou a história. É um homem de Deus, Abraão. Todo mundo sabia da fama de Abraão. É um homem de Deus. O que Rebeca fez? Eu vou. História dele é inspiradora mesmo, tem ótimos direcionamentos para a vida. Perfeito, Natan, é isso. Ó, Vitor, que livro da Bíblia eu posso ler essa história? Gênesis. Gênesis conta essa história. Aí Rebeca falou, eu vou com ele. Porque o que Rebeca avaliou? Opa, é filho de um homem de Deus, é um homem honrado, é um homem que já tem ali 40 anos, já tem a sua maturidade, vai ser o principal do clã depois que Abraão morrer, e vai ser o chefe do clã ali da família. É um homem que já tem as suas posses, Abraão era rico. Eu vou. Olha o contraste com as mulheres hoje, por exemplo. Não, que ele tem que ser alto, rico, gostoso, não sei o quê. Tudo que o servo de Abraão falou, olha, meu senhor é um homem de Deus, está buscando uma esposa, quer formar família. Você quer vir? Você nunca viu ele, você não sabe da aparência dele, eu vou. Cara, olha as coisas que ela avaliou para poder tomar uma decisão. Chegou lá, no mesmo dia ela se casou com Isaac. No mesmo dia que ela chegou lá de viagem, viu Isaac pela primeira vez, se casaram. Tudo bem que tem costumes da época que a gente sabe, mas o pilar que eu estou trazendo é esse. Baseado em que você escolhe um homem? Baseado em que você avalia um homem? Alguns pilares importantes. Reino é igual família. Liderar não é mandar como um tirano que só pensa em si. É conduzir, proteger, sustentar e corrigir. Mulheres, presta atenção. Você quer ser esposa? Perguntinha para você. Tá pronta para ser liderada? Para deixar ele tomar a frente? Que ele é o líder da família. Pelo menos baseado no que eu acredito. Que o próprio Deus instituiu assim. O homem é o cabeça do lar. Você está pronta para deixar esse homem comandar o lar e para se submeter? E aqui vai uma coisa que as pessoas têm dificuldade de falar, não tem nenhuma. Submissão feminina ao marido é obediência, sim. Obedecer. Você está pronta para obedecer o seu marido? Olha só o conto que você deve observar. Vai escolher qualquer um? Você quer ser esposa? Você está pronta para ele te corrigir? Ou você é uma mulher que não quer ser corrigida? Não, porque eu sou brabona. É? Você quer ser esposa assim, com essa cabeça? Você quer um homem que é líder? Ele vai te conduzir, ele vai te proteger, ele vai te corrigir. Você está pronta para se deixar conduzir, corrigir? Homem, você tem capacidade de conduzir uma mulher, cara? Você está pronto para isso? Não, não estou pronto, seja sincero.
Então não procure. Não procure. Não procure. Se você casar sem estar pronto, nesse sentido, sabendo o que é a missão de um homem, tá pronto que eu digo é assim, sabendo qual que é a sua missão, meu irmão, você vai cagar com a vida dessa mulher. Vai cagar com a vida dessa mulher. Amor sem governo vira caos. É o que acontece em muitas relações, por exemplo, de pais e filhos. A mãe ou o pai amam, mas não lideram, não governam. A criança manda em si mesma, faz o que quer, a hora que quer. E muitas das vezes os pais sabem o que eles fazem? Abaixam a cabecinha. Perdem às vezes até no tom de voz. Em nome do amor. Eu amo meu filho, eu amo minha filhinha. Amor sem governo vira caos. Por que a gente vê tanto sociedade tão perdida hoje? Crianças tão desobedientes, tão... Por quê? Porque o erro é dos pais. Porque amam sem o governo, sem o peso da liderança. As crianças não temem mais os pais. Elas são os reis da cocada preta. Nessa geração, o que fala mais alto é os egos, não os valores. Sim, Mike. Sim, concordo com você. Exatamente, concordo com você. Os egos e não os valores. Nem todo homem que você ama tem estrutura para conduzir a sua vida. Anota isso. Você já se apaixonou algumas vezes? Ou você está gostando de alguém? Presta atenção. Nem todo homem que você se interessa, você gosta, tem estrutura para conduzir a sua vida. Por isso que eu estou falando no começo aqui. É no encanto que você vai escolher? Muito cuidado. Muito cuidado. Ó, Gustavo chegou aí. Samile chegou, sejam bem-vindos, tá bom? A gente já está em andamento aqui. Depois eu vou deixar salvo, vocês assistam do começo. Vou deixar 24 horas a live salva aqui, tá bom, gente? Nem todo homem que você se encanta tem estrutura para conduzir a sua vida. Agora eu vou te mostrar, através de homens bíblicos, como reconhecer isso na prática. Agora eu vou trazer os exemplos aqui, o mapa para vocês. Presta atenção. Primeiro, Abraão. Condução espiritual. Abraão não era um homem perfeito, mas ele sabia ouvir uma voz maior do que a do próprio medo. Quem conhece a história de Abraão? Deus chega para ele, ó, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar ainda. Deus só falou isso. Larga a tua família aí, pega a tua esposa, vaza daí, eu vou te mostrar para onde você deve ir. Ele foi. Foi. Sem saber do que aconteceria, foi. Ele obedeceu. Ele obedece mesmo sem entender. Ele não governa pelo ego. A família de Abraão andou na fé, não na impulsividade. Foi Deus que falou. Então eu vou. Olha só a condução espiritual. Você acha que Sara não se submeteu a esse homem com alegria? O texto diz que Sara chamava Abraão de Senhor. Tamanha submissão que ela tinha a esse homem. Eu tenho um homem do meu lado. Era prazeroso para ela. Para algumas mulheres, principalmente feministas, se for falar isso, que Senhor, só falta ela querer te matar. Tô falando do reconhecimento que Sara tinha por Abraão. Não é porque ele era um capacho com ela, não. Tratava ela de qualquer jeito. Pelo contrário. Olha isso aqui, gente. O homem que não escuta nada além do próprio ego governa pela insegurança. O homem que não escuta nada além do próprio ego governa pela insegurança. Homem que não sabe ouvir a Deus não sabe conduzir uma família. Você quer escolher um homem? Veja se ele é temente a Deus. Essa é a primeira coisa. É um homem de oração, é um homem que conhece a palavra. Ele tem capacidade de te instruir na palavra, de te ensinar. Te ajudar a se santificar. Você e os seus filhos. E você, homem, você conhece para poder liderar sua esposa espiritualmente? Ou você quer casar e largar ao léu? Isso aqui para quem é cristão também. Se você não for, isso aqui não serve para você. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas para mim isso é imprescindível. Para mim isso é o mais importante. Eu preciso liderar minha esposa. Ensinar para ela. Eu preciso liderar minha família. Nós vamos por esse caminho aqui. O Senhor falou comigo. Eu busco o Senhor para isso. E ela vem comigo. Os filhos vêm comigo. Que eu sei para onde eu estou indo. Entende? Mas só a fé sem o afeto endurece o lar. E aqui eu já falei um pouquinho, Isaac.
A Bíblia diz algo lindo sobre Isaac. Ele se consola da morte da mãe nos braços de Rebeca. Tem um texto que diz que, olha só, não, primeiro, ele estava de luto pela morte da mãe. Como que ele se consolou? Nos braços da sua esposa. Mulher, você está pronta para consolar o seu marido? Homem precisa disso, de colo, de feminilidade, de sentir teu cheiro, de sexo, de beijar você. Homem precisa disso. Você está pronta para afagar esse homem, para carinhar ele? Meu amor, vem aqui, eu cuido de você. Olha a comidinha que eu fiz. Você está pronta para servir? Tem um texto que diz que Isaac brincava com Rebeca. Fico imaginando ele pegando a Rebeca, botando ela no colo dele, cara. Fazendo carinho no rosto dela. Brincando. Casal apaixonado. Leveza, prazer, intimidade. Casamento sem afeto vira uma sociedade. E quantos casamentos não são assim hoje? Não tem mais brincadeira, não tem beijo na boca. Sexo, então... não tem mais aquele romance. A mulher precisa se sentir desejada. O homem precisa se sentir desejado. Homem que sustenta um casamento não é só o provedor, ele é amante. Ele conquista a mulher todos os dias. Ele é romântico com ela. Ele não vira um troglodita com ela. Ele não passa a maltratá-la. Estou dando para você o mapa, mulher, do homem que você tem que escolher. Esse homem que você está se interessando, ele é carinhoso, já dá para ver. Ele quer estar comigo o tempo inteiro, ele me faz carinho, ele cuida de mim, ele me protege. Nossa Senhora! E você, homem, aprenda. A sua esposa precisa carinho, amor, afeto. Agora um alerta. Homem frio, distante emocionalmente, ausente, não sustenta a intimidade no longo prazo. Observe os sinais. Você está conhecendo esse homem, ele já é frio e distante? Ele já não te procura, não te manda mensagem, não quer saber de você, não te liga? Muito cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado. Não sustenta a intimidade no longo prazo. Mas amar também é saber esperar. E aqui a gente vai para o nosso terceiro personagem, Jacó. A paciência e investimento. Aqui para mim talvez seja um dos melhores exemplos. Preste atenção. Quem conhece a história de Jacó? Jacó trabalhou 14 anos por uma mulher, Raquel. Falei de Abraão, falei do filho de Abraão, Isaac, filho de Isaac, Jacó. 14 anos ele trabalhou por uma mulher. Você tem noção do que é isso? Trabalhou 7 anos, a história de Jacó é assim. Ele chegou lá na casa dos familiares dele também. Chegou lá, conheceu Raquel, quero me casar com Raquel. Aí o pai de Raquel falou, tá bom, você vai ter que trabalhar. Tá bom, 7 anos, trabalha pra mim. Trabalhou. Quando ele trabalhou os 7 anos, foi enganado pelo pai da menina. Deu a irmã mais velha em vez da Raquel, deu Lia. Aí ele casou com Lia e falou, você vai ter que trabalhar mais 7 anos pra casar com Raquel. Ele trabalhou 14 anos pra casar com Raquel. O amor maduro sabe esperar. Quem investe não usa. O homem que sustenta o casamento não tem preguiça de construir. Jacó trabalhou 14 anos pela mulher que ele amava. E aqui preste atenção na frase que eu vou te falar. Agostinho de Hipona, ou para os católicos, Santo Agostinho, olha o que ele falou. Olha o que ele falou. Naquilo que se ama, não há fadiga. E se houver fadiga, ama-se a fadiga. Meu Deus. Meu Deus. Vou repetir. Naquilo que se ama, não há fadiga. E se houver fadiga, ama-se a fadiga. Agostinho de Hipona, Santo Agostinho. O amor gera alívio. E se gerar cansaço, se ama o cansaço e prossegue. Jacó servia 7 anos por Raquel. Foi enganado. Começou a servir outros 7 anos. Eu fico imaginando Jacó dizendo, eu serviria muito mais se a vida não fosse tão curta em face de um amor tão longo. O texto diz que os anos trabalhando pareciam poucos dias,
Porque ele amava Raquel. Aí você quer escolher um homem que não te valoriza, que não te procura, que não te manda mensagem, que não quer estar com você, que não se esforça para ir até você, que não pega na sua mão e fala, você vai ser minha esposa, eu vou casar com você, que não perde tempo, eu quero você na minha vida, não tem espaço para outra mulher. Aí você não olha aí para esse homem. Olha só o que Raquel fez para a mulher. Eu trabalho 14 anos, mas é ela. Trabalhei 7 por ela, me enganaram, vou trabalhar mais 7, mas é ela. Mas tem tantas outras mulheres já no mundo. Eu quero Raquel, eu amo Raquel. Olha aqui, mulheres. Observem os sinais. Dá pra saber quando o cara é bom e quer vocês, de verdade, quando ele quer compromisso, ele quer formar família, dá pra saber. E você é homem. O que você está disposto a fazer pela mulher que você ama? O que você está disposto? Gente, para ser essa mulher que um homem faz isso, você tem que ser uma mulher de um outro nível. Você é uma mulher que merece esse amor? Essa devoção, esse sacrifício? Você é uma mulher que merece isso? Ah não, eu quero que um homem me trate como Jacó fez com Raquel. Você é uma mulher que merece isso? Mestre, na geração atual, onde uma boa parte das mulheres ganham mais que o esposo. Mestre, e na geração atual, onde uma boa parte das mulheres ganham mais que o esposo, talvez o esposo não esteja fazendo o seu papel devido. Eu até entendo, tem mulheres que conseguiram galgar bons lugares na sociedade, mas a missão de prover é do homem. Ele está ganhando menos, mas o que ele está fazendo para começar a ganhar mais? Para tirar dos ombros da mulher a missão de prover. Que ela pode auxiliar no salário, no dinheiro, mas prover é o homem. Eu até ganho menos, mas eu estou correndo atrás. Eu tenho 3 empregos, eu estou fazendo. Eu não sou encostado porque a minha mulher ganha mais. Entende? Ele corre atrás. Ele não é encostadinho. Jacó era um homem posicionado e sabia que queria, exatamente. Excelente exemplo para nós. É isso, Natan. Posicionado e sabia o que queria. Mulheres, eu estou aqui, eu estou na live com o MD, eu quero me casar. O que eu preciso observar no homem? Ele é posicionado e ele sabe o que ele quer. Resolvi ela. Eu posso terminar a live agora. Natan, obrigado. Eu podia fechar a live agora. Podia acabar agora. Meu Deus. Agora vamos falar de um homem inteiro, não somente um homem apaixonado. Boaz. Quem conhece a história de Boaz aqui? Casou com Ruth. A inteireza masculina. Boaz é o padrão mais seguro para mim. Boaz solteiro, estável, íntegro, sem carência. Boaz na hora de conquistar, respeitou os limites, não invadiu, não usou do seu poder. Boaz como marido, assumiu, redimiu, deu um futuro para Ruth. Boaz não corria atrás de mulheres, homens que estão aqui. Não corria atrás de mulheres. Boaz era um solteirão, talvez ali na casa dos seus 50 anos. Tinha a vida já estabelecida financeiramente, era dono de um campo. Bem resolvido. De boa fama na sociedade, admirado por muita gente. Aí chega Ruth. Ele olha para Ruth, conhece a história de Ruth e, opa, essa é uma mulher virtuosa, uma mulher admirável. O que Boaz faz? Bota a Ruth para trabalhar no campo dele. Ô, minha filha, trabalha aqui, não vai para outros lugares não. Trabalha aqui, ó, já falei com os moços, tal, ó, deixa a espiga cair, isso aqui. Se você quiser água, o pessoal vai te dar água, mas fica aqui, não vai para outros campos não. Olha só, manteve Ruth perto. Manteve Ruth perto. Um homem interessado em você, ele vai te manter perto. Ele vai se interessar por você, ele quer você perto dele. Ó, conheci a história de Boaz pela Masterclass no Conduta Masculino. Sim, falei dele. Muito bom, Natan. Muito bom. Falei dele lá. Manteve Ruth perto. Ele a respeitou. Ele fez as coisas certas, mas ele não perdeu tempo. Vocês lembram? Noemi foi lá, ó, toma um banho, bota um perfuminho, deita no pé de Boaz na festa que vai ter, não sei o que. Ele vai saber o que fazer. Ruth foi lá, obedeceu, Boaz falou, eu não posso me casar com você porque tem um parente mais próximo, coisas dos costumes da época lá, que tem que te resgatar primeiro. Aí ele foi lá todo esperto.
organizou tudinho, se casou com Ruth. Ele fez a coisa certa. Ele poderia ter se deitado com Ruth ali de repente, ou tentado. Vou fazer a coisa certa, eu vou me casar com você. Eu não sou homem para brincadeira, eu não sou homem para perder tempo. Você quer escolher um homem? Ele vai deixar claro desde o início: eu não estou aqui para perder tempo. Você é homem, você está aqui para perder tempo, para brincar? Ou a mulher olha para você, ela sabe: esse cara aqui, eu não posso bobear, senão eu vou perder ele. Ele sabe o que ele quer, ele sabe para onde ele está indo. Se não for comigo, vai ser com outra. Você sabe quem você é bem resolvido, cara. Como Boaz. Ele não perdeu tempo. Resolveu tudo na época e se casou. Mas nem todo homem admirável é um homem inteiro. Existem homens que são admiráveis, mas algumas coisas na vida dele ainda são quebráveis. E aqui eu quero falar de um exemplo ruim. O primeiro, Davi. O rei Davi. O maravilhoso rei Davi, idolatrado rei Davi. O homem segundo o coração de Deus. Foi um rei extraordinário, mas um péssimo pai. Péssimo pai. Ausente. Ele não corrigiu seus filhos. Ele se omitiu. A família dele virou um campo de guerra. Quem conhece a história do rei Davi aí? Filho de Davi, estuprou a irmã dele. Davi não fez nada, fechou os olhos. Olha só. O filho dele estuprou a filha dele. A própria irmã. Ele não fez nada. Aí o outro irmão, Absalão, ficou com raiva do irmão, matou o irmão. E ficou com raiva do pai, porque o pai não fez nada. Quis se vingar do pai. Estuprou todas as concubinas do rei em cima do palácio para todo o povo ver. E perseguiu o pai querendo matar. Davi teve que fugir do próprio filho, que o filho queria matar ele. Porque foi um pai ausente, fraco, omisso. Sucesso fora não compensa a ausência dentro. Ele era um homem de sucesso como rei, nas guerras, adorado pela sociedade, mas ele perdeu a sua família. Um homem pode conquistar o mundo e perder a sua própria casa. Você está observando um homem? Vê o que ele fala, quais são as ambições dele. Se ele fala sobre formar família, sobre ser pai, sobre ser marido, o tipo de conversa que ele tem sobre o futuro. E você, homem, está pronto? A tua primeira missão depois de você casa é a tua esposa, é a tua família, é os seus filhos, cara, é a tua casa. Você quer um homem de sucesso, mas que não governa a própria casa? Não gasta tempo com você e com as crianças? Não participa da vida comum do lar? Observe quais são as metas dele, os sonhos. Observe. Agora alguns antes modelos aqui, que você deve se afastar. Comecei com Davi, um pouquinho mais leve, e agora mais dois. Saul e Eli. Saul, primeiro rei de Israel. Eli, juiz e profeta. Saul, um homem inseguro, explosivo, agressivo. Separar aqui. Um homem tem que ser agressivo, sim, mas na hora certa, com as pessoas certas, para defender sua família. Saul era agressivo com a família. Ele foi explosivo, inconsequente, e por causa do seu erro, da sua inconsequência, ele quis matar o próprio filho dele, Jonatas. Então não confunda ser agressivo com um homem bonzinho, frouxozinho, não. O homem tem que ser agressivo, mas com quem quer fazer mal para a família dele, não com a família dele. Saul era com a família. Inseguro. Não soube esperar o profeta Samuel. Desobedeceu às ordens do Senhor. E Eli, que amava os filhos, mas não impunha limites. Não deu correção aos seus filhos. Não conhece a história de Eli? Os filhos se deitando com as mulheres na porta do templo. Ele não falou nada. Pegavam as melhores carnes e comiam, que era direcionado aos sacerdotes. E ele quietinho, comendo junto. Deus vai lá e traz uma sentença. Seus 2 filhos vão morrer hoje porque você não os corrigiu. Olha só, cara. Olha o que pode acontecer com a tua família pela sua omissão. Você que é pai, você que é mãe. Seus filhos podem morrer por culpa sua. Falei aspas aqui porque eles têm a culpa deles também. Mas você tem participação nisso. Olha isso, cara. Os seus 2 filhos vão morrer porque você não corrigiu eles.
Meu Deus. Autoritarismo e omissão são duas formas de abandono. Fuja do homem autoritário, você mulher. O homem certo exerce autoridade, sim, mas a autoridade dele é com sabedoria, com justiça e com amor sacrificial. A autoridade dele te protege, te faz ser uma mulher melhor. Então fuja do homem autoritário. Você tem que buscar um homem que tenha autoridade. Ele é autoridade. Dentro de casa, ele é meu marido. A autoridade dessa casa é ele. Mas como que é a autoridade dele? Com amor. Ele serve. Ele é justo. Ele te faz ser uma mulher melhor. Ele te protege. Consegue entender a diferença? Exatamente. Ó. Conheço a história dele. Ele fechou os olhos para os erros e não repreendeu eles. Foi a ruína deles, exatamente. Não repreendeu os filhos. Os 2 filhos morreram, ele morreu no mesmo dia, inclusive. Fuja de um homem autoritário. Neemias, um excelente exemplo aqui. O último para fechar. Quem conhece a história de Neemias? Direção e proteção. Neemias reconstrói os muros. Neemias protege o povo, sustenta a sua posição no meio do povo. Homem com propósito constrói limites. Homem perdido expõe a família. Presta atenção nisso. O homem com propósito constrói limites. O homem perdido expõe a sua família. Quem conhece a história de Neemias? Rapidamente, Neemias era copeiro do rei. Ele estava muito bem trabalhando no palácio. Ganhava bem, servia ao rei diretamente. Levava um copo na mão do rei para o rei beber, comer. Saudações botafoguenses, não sei se tem alguém botafoguense aí. O meu copinho aqui. Ele estava lá no seu conforto. E aí ele soube da notícia. Olha, o seu povo lá, que derrubaram os muros todos. Está em ruínas a cidade. Neemias chorou. Aí ele chega para servir o rei com um semblante triste. O rei pergunta, por que você está triste? Porque era proibido servir o rei triste. O copeiro tinha que sempre ir alegre diante do rei. O rei pergunta, por que você está triste? Aí o texto diz que Neemias orou. Presta atenção. Ele estava diante do rei, não tinha tempo para parar, para orar. A oração dele deve ter sido aquela oração de 2 segundos. A oração dele, o texto diz, Senhor, faça com que eu seja bem sucedido diante do rei. Deve ter sido aquela, eu estou aqui, ó, de frente para você, imagina que eu estou de frente para o rei. Por que você está triste, Neemias? Ele deve ter, Senhor, faça que eu seja bem sucedido na mente dele. Faça que eu seja bem sucedido na frente, diante desse rei. E falou, aconteceu isso com o meu povo. O que você quer? Eu gostaria que você me desse carta para eu ir lá e falasse para todo mundo para eu ajudar a reconstruir. Vai. Quando é que você vai voltar? Em tanto tempo eu volto. Pode ir. Ou seja, Deus respondeu a oração dele. Ele saiu do conforto porque ele se preocupou com o seu povo. Você quer escolher um homem? Veja se ele é um homem que ele fica muito bem no conforto, não liga para você, para as suas necessidades. Você está conhecendo um homem, ele vai até você, ele se sacrifica. Ele paga as contas, à medida, lógico, que ele tem condição. Ele vai até você. Ele te deixa em segurança em casa. Ele te protege. Ele se preocupa com o seu bem-estar. Você está precisando de alguma coisa? Ele quer saber de você. Que ele vai sustentar a família. Ele vai se preocupar com a família. Entende? Foi lá, botou a mão na massa, construiu os muros da cidade, defendeu o povo contra os ataques dos inimigos. Cara, tem uma parte da história do livro de Neemias que diz que ele reuniu todo o povo e foi reconstruir os muros. Com uma mão eles trabalhavam e com outra eles seguravam a espada. Se viesse um inimigo, e aqui, ó, construiu um muro, botou um tijolinho, cimento. Olha o que esse homem fez, cara. Ele podia simplesmente, não, estou no meu palácio, eles que se lasquem. Não, é o meu povo. Trazendo aqui, é a minha família, é a minha esposa, meus filhos. Eu vou lá, eu vou sair do meu conforto. 10 horas da noite. Cheguei cansado do trabalho, quero muito dormir. Aí surgiu uma demanda na família. Você não tem carro, você não tem moto, tem que comprar um remédio para a criança de repente, para tua esposa. Aí tu vai ter que andar lá
até a farmácia, 10 horas da noite, cansado, já jantou, já estava deitado. Ou então de madrugada. Não, meu bem, tá tão confortável, não dá pra segurar até amanhã, não. Não! Ele vai na hora. O quê? Tô indo agora. Resolveu. Ponto. Ele larga o conforto. A mulher tá fazendo as coisas dentro da casa, tá cuidando da casa e tá jogando videogame. Ele tá deitado na rede com as pernas pro alto. Ele larga o conforto, ele vai. Vocês conseguem entender o que é isso, cara? Mulheres. Como é que esse homem que você está conhecendo, ele vive no conforto, ele é preguiçoso, ele vive assistindo série o dia inteiro, ele vive jogando videogame, ele vive passeando, postando passeio, ou ele é um homem que trabalha? E você, homem, quem é você? Tá no seu confortozinho o dia inteiro? Ou tá com a mão na massa? Aqueles homens lá, era uma mão construindo um muro e espada na outra mão. Vem, inimigo, para ver. E toma, ele guerreava e é assim que vai fazer. É a minha família que está em jogo. Vocês não vão tocar na minha família. Vocês não vão chegar no meu povo. Olha o homem agressivo que eu falei ainda há pouco. Vem para vocês verem. Vem. Tenta encostar na minha esposa. Fala de novo com a minha esposa desse jeito. Encosta nos meus filhos. Vem. Para você ver o que vai te acontecer. Estou preparado para ir para o caixão. Mas vem. 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 Vem para você ver. Você passa essa segurança para a mulher? Você sente segurança, mulher? Com um homem que você está, de repente, conhecendo, namorando, noivando? O seu homem deve defender o seu lar como um leão. Ele não deve ser um preguiçoso. Ele deve sair da sua mordomia para trazer as melhorias para o seu lar. Esse deve ser o homem. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim: o homem tem que ter duas características. Uma, ele é um leão. Ele é um cordeiro para quem precisa, e ele é um leão para quem merece. Ô Mike, e José do Egito foi um grande homem de governo, líder, provedor, excelente. Foi um grande exemplo também, José. Grande exemplo. Sábio, passou tanto pepino, mas foi lá, cresceu na vida, trouxe toda a sua família. Minha família não vai passar fome. Trouxe toda a família, cuidou da família. Excelente também. Homens e mulheres posicionados não são... Homens e mulheres posicionados são mais atraentes e deixam histórias na humanidade, porque sabem os seus papéis. Boa, Mike, boa. É isso, cara. Exatamente isso. Perfeito. Então a pergunta não é: eu amo esse homem? Não. A pergunta certa que você, mulher, tem que fazer é: esse homem tem governo espiritual, emocional e moral para conduzir um lar? Mudou tudo. Perdão. Eu amo esse homem? Pergunta errada. Pergunta certa: esse homem que eu estou conhecendo, esse homem que eu estou gostando, esse homem que eu estou namorando, esse homem que eu estou noiva, ele tem governo espiritual, emocional e moral para conduzir o lar? Ele tem? Se ele tem, case-se com ele, porque se você vacilar, outra vem e pega. Se você vacilar com esse homem, que reúne essas características da live que eu trouxe, se você vacilar com esse homem, outra vai vir e vai pegá-lo. E sinto muito. E sinto muito. E você, homem? Você tem autogoverno espiritual, emocional e moral para conduzir um lar? Ou você é apenas um menininho querendo se divertir, querendo brincar de namorico? Quem é você? O que você tem a oferecer para essa mulher? Estou preparado. Preparado para me colocar diante de Deus, para clamar pela nossa família, para orar, para sustentar em oração minha família espiritualmente.
As minhas emoções estão bem equilibradas, amadurecidas. E a minha moral, o meu caráter está intacto. Eu estou pronto para ser teu marido, para ser fiel a você, para pegar na tua mão e ir com você até o final da minha vida, até o dia que eu fechar os meus olhos aqui. Esse é um homem que você tem que casar. Esse é um homem que você tem que casar. Se você sempre se envolve com um homem sem direção, isso não é falta de valor. Isso é um padrão emocional. Toda vez que você vai conhecer um homem, você vai se abrir, é exatamente o mesmo homem. Isso é um padrão que você está repetindo. Não é que você tem dedo podre, não é que você não merece. Você só está repetindo. Eu atendo mulheres e homens todos os dias aqui na clínica, gente, em psicoterapia, que trazem essas questões. Eu não sei o que acontece. Parece que não é pra mim. Eu vou ficar pra tia. Eu vou desistir. Mas as mulheres não querem mais nada sério. Olha só quantas crenças. Todos os dias eu atendo homens e mulheres que me trazem isso. E pasmem. Quando elas entendem que essas crenças são mentirosas, elas começam a atrair um bom homem e uma boa mulher. Quando elas compreendem que isso é um padrão que dá para ser mudado, elas param de atrair. Simples assim. Agora, isso demanda trabalho. Isso demanda esforço. Isso demanda você sentar diante de um profissional sério. Deixar ele olhar para dentro de você. Eu ajudo a romper com esses padrões e construir vínculos seguros. Se você vê que você repete esses padrões e você quer mudar isso, eu tenho horários disponíveis na agenda. Eu quero te dizer, me manda uma mensagem assim que a gente encerrar. Eu já estou encerrando. Me manda uma mensagem assim que a gente encerrar. Porque está na hora de mudar isso. Você não merece viver mais sofrendo. Você não merece viver mais acreditando que você não merece um bom homem, que não existe mais bom homem, que casamento não é pra você, que mulher boa não existe, que só tem mulher ruim, que só tem mulher que quer homem rico, que homem agora só quer bagunça. Você não merece viver mais com medo. Você não merece continuar colecionando fracasso. Você não merece, chega. Não está na hora de acabar com isso, gente. Não está na hora de você ter um homem sério do seu lado, um homem que vai pegar na tua mão, vai falar: eu vou ser o teu marido, eu e você pro resto da vida. Você não vai ficar sozinha. Não está na hora de você ter uma mulher e vai falar: eu vou servir você com todo amor, eu vou te honrar. Eu vou ser fiel a você, eu vou te levantar, eu vou ser tua apoiadora, tua ajudadora. Todos os dias que você precisar, eu vou te fortalecer. Não está na hora de você atrair esse tipo de relacionamento? Ó, J. Lima, quais os valores? Ô, J. Lima, me manda uma mensagem assim que terminar aqui, eu te passo todas as informações, tá bom? Você que tem dúvidas, me manda mensagem assim que terminar, gente. Ou no direct, ou no link da minha bio, tem meu WhatsApp lá. Eu passo todas essas informações para vocês, tá bom? Passo com o maior carinho, com maior atenção, tá ok? Quando você estiver pronto, é só me chamar. Você não precisa de um homem que te prometa amor apenas. Você precisa de um lar. Você não precisa de um homem que te prometa apenas amor. Você precisa de um homem que consiga sustentar um lar. Homem, você é esse homem. Porque se você for, fatalmente a mulher vai chegar na tua vida. Se não, reveja essa live, vai ficar salvo aqui 24 horas. Reúna as características que eu trouxe. Mulher. Você não achou esse homem? Agora você já sabe o que você deve observar e o que você tem que descartar. Você por acaso achou um homem com essas características? Escuta o que eu estou te falando. Ele é ouro. Ele é pedra preciosa. Não ache em qualquer esquina, em qualquer lugarzinho. Gruda nesse homem. Assim, porque esse homem vai fazer você feliz. Esse homem vai te fazer mulher. Esse homem vai saber te honrar, te respeitar, te admirar, ser paciente, te perdoar, persistir, não te abandonar, te cuidar, te valorizar, te jogar pra cima. Esse homem. Gente, a live foi isso. A gente só tem 1 hora no Instagram.
Então é muito realmente sucinta, muito diretiva, tá? Eu não fico fazendo ladainha, eu não fico enrolação, pancada o tempo inteiro, conteúdo o tempo inteiro. Eu espero que vocês tenham feito as anotações de vocês. Se vocês quiserem rever, vou deixar salva por 24 horas depois, eu vou tirar do ar, tá ok? Reveja a live, anote se você não anotou, reveja, envie para alguém. Se você tiver alguma dúvida, eu entendi, tem coisas que eu não entendo na minha vida, eu tenho que acertar. A terapia vai me ajudar nisso? Sim. Eu estou pronto para te receber. Eu tenho agenda, é só você me mandar uma mensagem. Tá bom, gente? Então é isso. Eu declaro a nossa live encerrada. Tenham todos uma excelente noite e a gente se vê numa próxima. Um grande abraço, manda uma mensagem para mim aqui, hein? Tamo junto, gente. Obrigado, Natan. A live foi muito boa. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Obrigado por vocês estarem comigo aqui também, tá bom? Pela companhia de sempre de vocês aí. Grande abraço a todos. Tchau, tchau. Fui, gente. Valeu.